Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Olha que linda a bolsa que a gente vai fazer hoje. Nessa bolsa eu usei vários retalhos, vários quadrados coloridos que eu tinha sobrando e uma sarja que eu achei que combinou bastante. Na frente ela tem os quadrados, atrás ela é lisa e para incrementar eu coloquei essa alça bem bonita com o detalhe do tecido do forro. Além de tudo, ela tem zíper, o que é muito importante nos dias de hoje. Vamos aprender a fazer essa bolsa. E não esqueça, se você está assistindo a minhas aulas, fazendo minhas peças ou usando a técnica para se inspirar, posta e me chama para ver. Põe o hashtag Pituca Vem Ver e me marca na publicação com @pitucasapeca. Eu vou adorar ver a criação de vocês. Vamos para a aula. Nós vamos pegar um pedaço de manta e traçar com o lado da cola para cima um retângulo de 46 por 30 centímetros. E vamos fazer algumas marcações nela. Nós vamos fazer uma faixa aqui de 6 centímetros, dos dois lados 5 centímetros e embaixo 4 centímetros. E nesse espaço aqui, a gente vai fazer um quadriculado com quadrados de 4 centímetros, formando uma grade de 9 quadrados por 5. Depois de preparada a manta, a gente vai cortar em tecidos coloridos quadrados de 4 centímetros. E vamos começar a dispor esses quadrados dentro desse quadriculado que a gente fez. Então, é só ir arrumando esses quadrados na disposição e na coloração que vocês achem que fiquem mais interessante. Então, vai arrumando. E quando terminar de colocar todos os quadrados coloridos nessa grade, a gente vai passar para grudar esses quadrados na manta. Por isso que é importante que a cola esteja para cima. Então, a gente vai preencher daqui até aqui, uma grade de 9 por 5. Com todos os quadrados grudados aqui no nosso quadriculado de 9 por 5, quadrados de 4 centímetros, a gente vai pegar faixas de 3 centímetros, dobrar uma vez ao meio e outra vez ao meio de novo, como se fosse uma faixa de viés. E a gente vai posicionar essas faixas fazendo um entrelaçado aqui. Então, eu vou prender, centralizando aqui na costura, no encontro dos quadrados. Eu vou prender essa faixa aqui, formando um entrelaçado. Então, eu ponho primeiro as horizontais. E depois eu vou colocar as verticais. Depois de organizar tudo, prender todo mundo no lugar direitinho, a gente vai passar 3 costuras em cada uma das faixas. Uma no centro,
e 2 na lateral, como se fosse um pesponto. Passa primeiro a do centro e depois as 2 na lateral. Uma coisa para prestar atenção aqui, ó, é que eu não comecei da faixa de cima. Só coloquei as dos meios. E aqui também, nas laterais, eu não coloquei faixas. Eu só coloquei nos centros. O importante é que pegue aqui a borda dos quadrados, para a gente poder ter os quadrados com acabamento. Passei aqui as costuras sobre a nossa faixa, passei 3 costuras, ó, uma central e 2 na beirada aqui, como se fosse um pesponto, acho que talvez aqui seja mais fácil de ver. Então, cada faixa tá com 3 costuras. E agora, a gente vai colocar aqui na lateral faixas de 6,5 centímetros por 20. Então, nós vamos colocar aqui direito com direito, passar uma costura pé de máquina aqui, pra gente ter essa lateral da nossa bolsa. Antes de colocar essas faixas, é legal cortar aqueles excessos que ficaram, ó, aqui eu já dei uma bela refilada nos excessos de fita aqui, para não ficar muito gordo aqui, não ficar atravancando a nossa bolsa. Essa técnica aqui, ela é bem legal para fazer, por exemplo, frente de necessaire, porque a gente aproveita, às vezes sobram uns retalhos bem pequenos, né, de uns tecidos que a gente gosta, e o que a gente vai fazer com eles? Então, essa aqui é uma boa ideia para usar os restos de tecido. Pode fazer a bolsa ou pode usar essa técnica e fazer em outra peça. Então, nós vamos costurar aqui as nossas faixas de 6,5. E agora, eu vou colocar em cima uma faixa de 7,5 e embaixo uma faixa de 5,5, fazendo o fechamento da parte da frente. E depois eu vou passar um pesponto aqui em volta desse retângulo, só para apoiar direito essas faixas. Aqui a nossa parte da frente da bolsa já tá com as faixas pespontado. Eu cortei a parte das costas do mesmo tamanho, fiz um matelaçado de quadrados mesmo, de 4 centímetros, aí vocês podem fazer o quilting que vocês quiserem, já sobre a manta. E cortei um fundo de 11 centímetros e meio por 34. E aqui eu fiz também um matelaçado. A gente vai pegar a parte da frente, no lado de baixo, que é a faixa mais estreita. Então, essa faixa mais larga vai ser para o zíper, faixa mais estreita. Vou achar o meio, marcar o meio aqui. Vou achar o meio da minha faixa de fundo. E vou colocar essa faixa de fundo direito com o direito da minha peça, encontrando o meio. E vou passar uma costura aqui. Então, ela vai ficar assim. Depois eu venho com a minha parte das costas da bolsa, acho o meio também e vou colocar direito com o direito das costas, encontrando o direito das costas, encontrando o meio. E vou passar uma costura aqui também. Então, no final, a gente vai ter isso aqui.
frente, fundo e costas, centralizados aqui pelo meio. Depois de costurar o fundo, a gente vai unir parte da frente e parte das costas, direito com direito, e fazer uma costura aqui na lateral, fechando a lateral. Dos dois lados, vou costurar essa lateral e essa lateral aqui. E agora, a gente vai fechar essas caixas de leite. Então, é só encaixar aqui. E passar uma costura reta de ponta a ponta com retrocesso no começo e no final. Vamos encaixar do outro lado. E desse jeito a gente vai fechar o fundo da nossa bolsa. Costurei aqui o fundo, a gente já pode virar para ver como é que ela vai ficar. Bom, então a gente vai reservar essa parte aqui pra gente fazer a parte do forro, a parte interna aqui da bolsa. Pro forro, eu vou cortar 2 vezes o tamanho da frente da minha bolsa, que ficou de 45 por 29, e uma vez o fundo de 11,5 por 34. E em um lado desse forro, eu vou fazer um bolso embutido. Aí fica a critério de vocês. Então, aqui eu peguei um forro e peguei um retângulo. Esse meu tem 26 por 30, mas vocês podem fazer maior ou menor de acordo com o gosto de vocês. E nesse retângulo eu fiz uma marcação aqui de lápis, entrando 2,5 centímetros da lateral superior e 2,5 centímetros da borda lateral. E nessa marcação eu fiz um retângulo de 1 centímetro. Posicione o bolso direito com direito, centralizado, a 3 centímetros da borda superior do forro. E a gente vai passar uma costura em volta de todo o retângulo riscado em cima da linha. Então, passei essa costura em volta de todo o retângulo e agora eu vou abrir. Então, eu vou cortar aqui no meio dessa abertura, no meio dessa costura. Vou fazer um V aqui, um pé de máquina antes do final, sem cortar a linha da costura. E vou jogar esse forro do bolso para dentro dessa abertura. Então, joguei ele para dentro
E agora eu vou passar para assentar bem direito essas costuras e a gente tem já agora a abertura do nosso bolso onde vai o zíper. Então eu vou pegar o zíper do tamanho do meu bolso, de 26 centímetros. Vou escolher uma cor de zíper aqui que combine com o forro. Peguei o zíper aqui, já passei o cursor no zíper e agora eu vou encaixar esse zíper nessa abertura com o cursor para fora. Então, coloco o cursor para fora, encaixa o zíper centralizado. Essa hora é bom alfinetar bem. E agora a gente vai fazer o fechamento desse bolso. Eu vou pelo lado de dentro do meu forro e vou dobrar a parte de baixo do meu bolso para cima. Vou fazer assim. Vou dobrar, ele tá aqui. Eu vou dobrar ele para cima. E eu vou encontrar com essa extremidade aqui do zíper. Então, eu vou dobrar esse meu bolso e com muito carinho encontrar com essa extremidade aqui do zíper. Toma cuidado para não dobrar o zíper na hora que for puxar o forro para cima. Então, tô só prendendo ele aqui no lugar, porque a gente vai ter que alfinetar pelo outro lado. Então, olha só. Dobrei o forro na extremidade do zíper, para fora da bolsa, para cima. Eu vou vir pelo outro lado. E eu vou passar, acertar esse zíper aqui no lugar. E eu vou passar agora uma costura só na parte de baixo dessa abertura. Então, o meu forro tá para cima, meu zíper já tá centralizado. Eu vou passar uma costura na parte de baixo, só aqui embaixo, com a linha na cor combinando com o meu forro. Parte de baixo costurada. Agora eu vou dobrar aqui, assentar direito e vou vir com a parte que ficou solta em cima, alinhado aqui com o meu zíper. Pode até passar um pouquinho se quiser. Vou prender direito. Deixa eu prender por aqui, mas tem que arrumar pelo outro lado. E aí, a gente vai passar agora uma costura nesse U superior. Então, eu vou começar aqui no final da minha costura de baixo, subir por cima do zíper, cuidado com a máquina, passar o pesponto aqui por cima e descer de novo, encontrando essa costura de baixo para poder fechar a abertura do meu zíper. Costurado em cima e embaixo, falta agora a gente fechar essas laterais do bolso. E aí, é só passar uma costura reta de ponta a ponta com retrocesso no começo e no fim dos dois lados.
e tá pronto o nosso bolso. Depois de fazer isso, eu vou repetir aquele processo do fundo com a parte do forro. Então, eu vou achar meio do forro, meio do fundo, costurar direito com direito, um lado e depois o outro lado. Repetir aquele mesmo processo que a gente fez com a parte externa. Então, vou vir aqui, depois vou colocar o outro lado do forro aqui no fundo. Ele vai ficar assim. E aí, eu venho direito com direito. Fecho uma lateral inteira e a outra lateral inteira. E aí, depois, fecho essa caixa de leite, de um lado e do outro. Então, eu vou fechar todo esse forro pra gente poder encaixar ele na nossa bolsa. Vou fechar o bolso interno aqui nas laterais, colocar o fundo e fechar as laterais aqui do meu forro. Forro pronto, nosso bolso já tá fechado aqui do lado. E agora eu vou encaixar o forro na bolsa. Eu vou deixar a parte do bolso pro lado das costas da bolsa. Encaixo ele aqui. Costura com costura. Depois eu vou ajustando. E eu vou passar uma costura de segurança nessa boca por toda a volta, prendendo o forro no lugar. Então, coloquei aqui, ó, a parte do nosso bolso interno para as costas da bolsa. Encaixei todo o forro e vou passar uma costura de segurança aqui na borda, só para prender o forro. E aí, a gente vai separar essa parte para fazer o zíper. Para fazer a faixa do zíper, a gente vai precisar de 2 faixas do tecido externo sobre manta e 2 faixas do forro. Como eu faço para saber o tamanho dessa faixa? A largura dela é o seguinte: a gente não cortou o nosso fundo aqui com 11,5? Então, eu vou cortar uma faixa do mesma largura, 11,5. E depois eu vou cortar ela exatamente ao centro. Pode vincar no ferro e cortar. Coloca sobre manta e corta as faixas do forro meio centímetro mais larga, ó. Vendo? Ela tá um pouco mais larga, para depois a gente poder refilar e ter certeza que esse forro vai chegar bonito do outro lado. Então, eu gosto sempre de cortar meio centímetro maior. Tudo bem, a largura a gente já tem, mas e o comprimento? Para saber o comprimento, o que que eu faço?
eu pego a minha bolsa, alinho costura lateral com costura lateral e eu vou medir qual é que ficou o comprimento dessa boca. Então, a minha aqui, ó, ficou com 43 centímetros. O que eu faço? Eu aumento 2 centímetros, que vão ser as costuras da nossa faixa de zíper. Então, ela vai ter 11,5 dividido no meio de largura e 45 centímetros de comprimento, que é a extensão da minha boca mais 2 centímetros. Descobri a faixa, já cortei, coloquei sobre a manta e agora eu vou pegar uma faixa do tecido externo e uma do forro. Vou pegar um zíper direito com o direito do tecido externo, direito do forro com o direito do tecido. E vou passar uma costura prendendo esse zíper desse lado. Então, fiz desse lado aqui. Vou virar. Prender esse forro do outro lado, para ele não ficar no caminho. E vou repetir agora do outro lado. Então, eu vou pegar direito da minha faixa com o direito do zíper. E direito do forro com direito do forro. E vou passar uma costura aqui, prendendo o zíper do outro lado. Forro. E agora eu vou passar um pesponto do lado do zíper e depois eu vou fazer algumas linhas paralelas, pé de máquina mesmo, para poder prender todo esse tecido na manta junto com o forro. Não esqueçam de colocar na bobina uma linha de cor que combine com o forro e na linha da agulha uma linha que combine com a parte externa. Feito isso, a gente vai passar o cursor. Já coloquei o cursor, aqui já tá preso forro e parte externa na manta. E agora eu vou dobrar com a parte externa para dentro aqui, marcar 1 centímetro de cada lado e vou passar uma costura fechando aqui. Eu posso passar até um zigue-zague depois para fazer um acabamento, mas isso nem aparece. Então, vou passar uma costura a 1 centímetro aqui. E outra costura aqui na outra ponta. E vou ficar com essa faixa aqui de zíper. Aqui, eu já passei uma costura de segurança prendendo o forro aqui na boca da nossa bolsa. E aí, depois que isso aqui tiver costurado, eu vou encaixar isso aqui dentro e passar uma costura de segurança por toda a volta, pra gente depois fazer o acabamento. Prendi aqui a nossa faixa do zíper com uma costura de segurança. É mais fácil encaixar com ela aberta e aí costurar assim na máquina, com ela pra cima. Vai costurando, vai virando assim na máquina, vai abrindo ela e vai fazendo toda a costura de segurança. E aí, para fazer o acabamento, a gente vai cortar uma faixa
de 4 centímetros, pode ser de 6 dobrado ou de 4. Aqui eu cortei de 4. E nós vamos costurar pelo lado de dentro, esse viés. Agora, com o pé de máquina mesmo, a gente já tem tudo fixo com as costuras de segurança. E depois fazer o acabamento aqui pro lado de fora com pontos invisíveis. Vira, dobra uma vez e dobra aqui por cima e faz pontos invisíveis aqui, por toda a volta. E aí só vai ficar faltando a gente colocar a alça. Fechei todo o viés do acabamento aqui com pontos invisíveis e coloquei a alça. Falta só fechar o rebite mesmo com força. Como que eu achei o lugar dessa alça? Achei o meio da frente e joguei 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. E a partir desse 7,5 eu coloquei a alça. Então, elas estão aqui, ó, com um espaçamento de 15 centímetros entre elas. E como a minha alça era larga, eu coloquei a 5,5 centímetros da borda da bolsa. Dependendo do lugar que vocês colocaram o bolso aqui de zíper, tem que prestar atenção para ver se não vai pegar em cima do bolso. O meu aqui ficou livre, tranquilo, usável, mas tem que prestar atenção nisso. Então, talvez, se vocês querem uma margem de segurança maior, coloquem aqui, em vez de colocar 3 centímetros da borda, o bolso pode colocar a 4 centímetros. Mas o meu eu coloquei 3 e deu tudo certo. Só uma coisa para prestar atenção. E agora, só falta eu terminar de apertar esses rebites, que eles estão só encaixados, não apertei ainda. Ah, e outra coisa, na hora que for colocar o rebite, toma cuidado para não pegar a faixa do zíper. Então, levanta a faixa do zíper e coloca ele no forro, sem pegar a faixa, porque às vezes, né, e já aconteceu comigo, vai fazer o furo, esquece de tirar a faixa da frente e rebita a faixa. Então, toma cuidado aqui com a faixa do zíper, para não pegar essa faixa na hora de rebitar. Vocês podem fazer com a alça pronta, igual eu coloquei aqui, ou vocês podem fazer uma alça de algum dos tecidos que vocês estão usando. Eu fiz ainda um charme, coloquei na alça um detalhe do tecido do forro, ó. Que eu achei ele bem bonito e combinando com a bolsa. Então, aqui ainda tem o detalhe do tecido do forro na alça. Ficou linda essa bolsa, não ficou? Espero que vocês façam e mostrem pra mim. Aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.